Você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem, começa mais um BTcast MC, o de número 24. Eu sou Rodrigo Bibo e, como diz aquela canção, quero ser como criança, te amar pelo que és. Quem canta isso? É David Keelan? David Keelan. David Keelan, quanto tempo, hein? Já eu vou com o Nelson Mandela, saudoso Nelson Mandela. Não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como ela trata as crianças. Eita, olha aí, Nelson Mandela, hein? Nelson Mandela. E o Bonhoeffer disse algo parecido também, porque sempre que tem alguma tragédia com criança, a galera tá citando Bonhoeffer, mas olha, ó, a do Nelson Mandela, show de bola. Será que o Nelson Mandela leu Bonhoeffer? Já pensou? Não, acho que não. Um plot twist. É, olha aí. E eu sou Letícia Ribeiro e deixai vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Muito bom, estamos aqui com o Valdir, que já é da casa aqui do BTcast MC, e a Letícia, minha amiga aqui, companheira da Onda Dura Joinville, estreando aqui no BTcast. E aliás, por conta de, eu vou contar já na abertura desse programa aqui, já vou entregar. Quando a Mundo Cristão me mandou o livro Fazendo Teologia de Olho na Criança, eu falei, Ministério Infantil, nem li nada, só li o título. Falei, que legal, o Valdir escrevendo, né, é sobre Ministério Infantil. Já liguei pra Letícia, o livro tal, pega aqui o PDF, e não passa pra ninguém esse PDF, pelo amor de Deus, não sei o que, tal. E, mano, aí fui me preparar pro podcast. Cara, não é bem sobre Ministério Infantil, né? Letícia, e aí? Ela, não é, mas eu tô amando o livro e eu topo participar. Então, simbora que aí já dá caldo, né? E tem uma certa ligação também, né? Enfim, tem uma certa ligação, não é? Eu até quero errar, mas eu acabo acertando, é impressionante. É impressionante. É Deus que cuida desse podcast mesmo, só pode. Mas, ô Valdir, você já fez, né, teologia de olho na Maria, de certa forma também aspectos autobiográficos, e agora você traz esse livro Fazendo Teologia de Olho na Criança. Quando surgiu essa ideia de pensar o labor teológico a partir das crianças, né? Das crianças são mencionadas na Bíblia e principalmente da interação de Jesus com as crianças. Obrigado, Bibo. Bom estar aqui com você de novo, pra gente poder conversar um pouco. Letícia, espero que você tenha, né, alguma conversa com esse livro e me dar um feedback, e eu vou ficar muito grato a você, né? É você que trabalha com crianças. Bibo, eu acho que a resposta mais teológica a esse teu comentário é que a teologia precisa ser feita de ponta cabeça. Tem um livro já até bastante conhecido, que já foi publicado em português, né, que fala sobre o reino de Deus do avesso. Então, acho que esse livro tem muito a ver com o meu processo, a minha história, a minha caminhada, em termos do que significa ser um teólogo seguidor de Jesus hoje. Muito bom. E aí, fala mais, quero mais. Foi muito curta essa resposta, eu não estava nem preparado para uma segunda pergunta, poxa. Não estava preparado. Não, veja, esse livro realmente ele tem umas dimensões que a gente chama autobiográficas, porque eu aprendi com um autor, ele chama Friedrich Büchner, né? E ele diz assim, toda teologia é autobiografia. Toda teologia é um pouco uma visita para os recônditos da alma, e a partir dos recônditos da alma, uma conversa com a revelação. Então, assim, teologia, ela precisa e ela quer conversar com a alma. Ela quer e precisa conversar comigo e com o outro. Agora, eu acho que tem uma história para isso. Eu ia comentar o seguinte, que apesar de não ser um livro para Ministério Infantil, o primeiro impacto que se tem ali é porque quando a gente fala de criança, a gente sempre tem uma perspectiva de cima para baixo. E eu acho que quando inverte essa lógica, né, e a gente começa a pensar, isso mexe com a estrutura, né? Então, foi bem isso que a primeira coisa que tu comentou ali, né, de fazer a teologia invertida, né, de o reino ser invertido, foi o primeiro impacto que eu tive ali quando eu li, né? Então, isso muda a perspectiva, né, de quem tá lendo, né, e produz ali uma série de reflexões. Então, foi o sentimento que eu tive, assim. Legal. E é muito bacana também, eu nunca lidei diretamente com crianças, assim, já preguei num congresso de pré-adolescentes uma vez, mas... Está convidado, tá, Bibo? Pronto, fechou. Pronto. Conferência Kinder. Não é falta de convite. Pronto. E é um baita desafio, né? Porque acho que Lutero
Lutero, Valdir, tu que é luterano, me ajuda aqui. O Lutero falava sobre pregar para as crianças, né? Que o nosso sermão precisa ser entendido pelas crianças. E, de fato, quem lida com trabalho infantil, eu conheço muitas pessoas que lidam com trabalho infantil, seguidores, enfim, e sempre tive de olho, né? Depois que me tornei pai, também fiquei de olho no Ministério Infantil, enfim. E é esse lance de que as perguntas que as crianças fazem, elas, às vezes, são complicadas de responder, porque a gente já parte do pressuposto de que isso é claro, que isso é óbvio. Mas é óbvio pra nós, né? Que tem caminhada com Jesus e anos de história da teologia e por aí vai. E aí, de repente, você se vê obrigado a, cara, como é que eu consigo? Que é o que a Letícia e vocês falaram. Mano, você não é de cima pra baixo, sabe? Tipo, ó, que criança. Não, é até a psicologia, né? Quando a gente vai conversar com a criança, dá aquela ajoelhada e ficar, né, de igual pra igual e tal. E fazer teologia de olho na criança, e até aqui agora fazendo essa ideia de que eu me abaixo, né? Porque Deus se abaixou, né, pra fazer teologia com a gente, né? Então acho que é muito bonito esse movimento de se abaixar pra poder fazer teologia. E acho que a criança, que é o que vocês têm falado, nos dá esse desafio de, cara, como é que eu torno isso compreensível para a criança? Explicar para a criança, né? O mínimo que ela precisa saber sobre determinada coisa. Isso realmente nos humilha e nos desafia, né? Enquanto fazedores, enquanto pensadores da teologia. Eu tô aqui lembrando do Pequeno Príncipe, né? Um clássico. O Pequeno Príncipe lá tem uma expressão que fala, né? A criança dizendo, é muito difícil lidar com os adultos, eles não entendem as coisas, né? Que é um pouco também disso que você falou, né, Letícia? Como inverter isso pra gente poder, de alguma forma, não apenas entender a criança, mas entender a nós mesmos. Quanto da criança ajuda pra nós, nos ajuda, né? Bíblia, eu trabalhei, você sabe da minha história com a Visão Mundial, e a Visão Mundial eu trabalhei a nível internacional, né? Então é uma organização muito grande, né? Com milhões de crianças patrocinadas pelo mundo, né? E aí eu acho que alguns de repente não gostavam muito. Eu dizia, olha, eu acho que mais importante do que a Visão Mundial para as crianças são as crianças para a Visão Mundial, porque é a importância das crianças para a Visão Mundial. Sem as crianças, a Visão Mundial perde a alma. E esse é um processo e um desafio de uma conversão constante, né? Sim. Eu ia até comentar sobre isso, que em algum momento do livro, tu cita também aquele conto do imperador, e achei aquilo sensacional. A roupa nova do imperador, né? Quem conhece o conto sabe que é uma mentira que se estabelece ali, né? E aí a criança é que traz a revelação. Olha, o rei está nu. E às vezes é esse sentimento que quem faz teologia, quando vai trabalhar com criança, tem, porque ela vai lá naquela perguntinha que desestrutura, né? Que traz à tona, às vezes, a debilidade dele em conseguir tornar aquele conceito fácil e acessível, né? Letícia, mas não é assim na vida também? Olha, quantas vezes é a criança ao redor da mesa, a família tá toda séria, daqui a pouco a criança... Pau. Com certeza. Fala uma verdade, desconcerta todo mundo. Fala manda uma verdade, boca, assim, né? sai Que da ninguém mesa esperava. a criança, porque ela realmente ela é muito verdadeira, ela ainda não está devidamente editada para a hipocrisia da adultez. Olha aí. Aí eu ia te perguntar isso. Por que quando você fala fazer uma teologia com a alma, você associa a criança? Porque não é uma alma muito imatura também para viver em sociedade? Como é que é essa relação? Bom, você está falando da alma da criança? Sim, a alma da criança não é muito imatura para viver em sociedade e tal, e por isso que às vezes ela também não tem filtros, enfim. Por que você faz essa relação de uma teologia da alma e eu tenho que olhar para a criança? Por que tem esse caminho? Eu acho que, digamos, a alma da criança, ela é inteira em si mesma, né? Assim como a criança é inteira em si mesma, né? Ela não é adulta, ela é criança. Isso digamos assim, é muito importante a gente entender cada um no seu espaço, no seu momento, no seu timing, né? No seu tempo. Vamos um pouco para teologia? Vamos, bora, vamos para teologia, quero. Não, eu acho que dá para fazer a curva aí, né? Porque eu falo, olha, como o livro tem uma dimensão assim autobiográfica, eu fui estudar teologia, eu era muito novo, né? E já faz tempo. Mas assim, eu fui estudar teologia e você vai entender, Bíblia, um pouco mais. A Letícia também vive em Joinville, né? Eu nasci de Joinville, eu sou nascido de Joinville, mas ali da Vila da Glória, né? Tinha toda uma comunidade etnocultural ali, né? Quer dizer, a tia mora de um lado, o tio mora do outro lado, a avó mora mais... Assim, então eu fui estudar teologia numa faculdade que era muito marcado por essa cultura. Então, assim, ela era uma faculdade, imagina, ainda que seja no Brasil, tinha professor que só falava alemão. Agora você imagina um professor de dogmática dando aula de teologia de dogmática em alemão para um menino de 18 anos, Nossa. 19 anos, né? É um negócio... Mas assim, a faculdade, a marca da faculdade é que ela era acadêmica. Uma faculdade dentro dessa compreensão europeia
de educação acadêmica. O que era importante era saber, o que era importante era a biblioteca, o que era importante são as referências, o que é importante é saber, digamos, as línguas originais. Então, assim, a minha formação é assim, ela é essa formação. A gente poderia dizer que dentro do marco da iluminista, né? Como é a educação universitária moderna. Eu acho que aí teve uma coisa importante, é que eu era pietista. O que quer dizer isso, né? Eu era da Missão Evangélica União Cristã, aí do sul do Brasil, de Joinville, de São Bento do Sul, daqueles arredores aí, né? Então, a primeira pergunta é, puxa, como é que essa fé vocacional, essa fé, entre aspas, né, infantil, dialoga com essa teologia acadêmica? E, de fato, os estudantes mais antigos, lá na faculdade, eles diziam, olha, vamos destruir essa fé infantil desses novatos aí. Eita! Né? Porque a gente era essa fé infantil. Então, assim, mas como é que a minha fé vai dialogar com essa teologia acadêmica, né? Eu acho que essa é uma primeira pergunta, e que é uma pergunta muito presente, digamos, até hoje, né? Sim, Aí sim. uma segunda experiência para mim foi que a gente conheceu a Aliança Bíblica Universitária, que é um movimento de universitários a nível do Brasil, e eles vieram fazer contato com a gente, e a gente era estudantes de teologia. Então, assim, foi toda uma descoberta de um mundo, né? Quando o pessoal fala, quando eu penso na minha história, ela tem muito a ver com essa experiência, que de repente eu comecei a olhar e ver uma sociedade para além dos meus muros, né? Para além da minha etnia, uma outra realidade. Eu fui começando a descobrir o Brasil, para falar a verdade. E descobri o Brasil muito também a partir desse tour da Aliança Bíblica Universitária, de ônibus, né? E me deu uma compreensão de realidade. Então, aí vem a segunda pergunta, como é que a nossa teologia conversa com a realidade, conversa com o mundo. E com a realidade latino-americana, né? Isso, exatamente, porque a partir daí eu comecei a conhecer países da América Latina, e eu comecei a perceber os mentores em teologia dizendo, gente, a realidade importa. Se você não consegue ter uma teologia que conversa com a realidade, você está alienado, você está fora. Por exemplo, os nossos mentores, eu fui fazer um curso de 1 mês de formação em Lima, no Peru. Os nossos mentores nos levaram para a Universidade de São Marcos. A Universidade de São Marcos, eu acho que ela é a primeira universidade da América Latina, quer dizer, é uma universidade histórica, mas foi aqueles anos onde o marxismo era extremamente forte, as paredes estavam todas pintadas, os alunos eram agressivos, os alunos, a fé cristã para eles era ópio, era alienação, o sonho era revelação, e aí a gente estava exposto, vamos conversar, o que você tem a dizer? Então, acho que essa foi uma experiência muito importante na minha vida, né? Como que a teologia conversa com a realidade. Tu sentiu um abismo da academia para a realidade, na tua experiência? Muito, muito, sabe? Até porque a faculdade de teologia, onde eu estudei, ela naquela época, claro, isso ainda era diferente, né? Mas ela era muito uma ilha, né? A localização dela, né? É no Morro do Espelho, né? Então, você estava numa ilha. Eu estudei num sistema ainda de internato, né? Você dormia na faculdade, você comia na faculdade, você ia na biblioteca na faculdade, os teus amigos eram da faculdade, então, de bobeia, você tem uma cabeça inchada, cita teólogos europeus, mas você não consegue conversar com a realidade, com os dramas da vida, né? Porque você está preparado para dar respostas para as quais não há perguntas, e não consegue dar respostas para as verdadeiras perguntas porque você não consegue nem escutá-las e nem discerni-las. Tava ouvindo aqui o Valdir pensando, né, num determinado momento do livro, o Valdir fala do mito da adultez, né? De que forma, Valdir, tu percebe, assim, que esse coração lá de quem começou lá atrás, né, tinha uma fé mais infantil, foi se transformando numa fé mais acadêmica, né, de acordo com o que tu foi falando, e quando que dá essa girada de novo, né, essa mudança de paradigma a partir do momento que você começa a olhar pra criança, como é que esse mito da adultez se comporta nisso, né? Até tem um trechinho que toca numa ferida, né? Que o trabalho e o ministério formam uma dupla irresistível, né? Indomável. E de que forma que essa dupla é impactada quando tu começa a olhar pra criança? O Bibo, essa Letícia é faca na bota, como diz lá os gaúchos. Rapaz, ainda bem que eu convidei ela, olha aí. Não, ela é sensacional. Letícia, você estava falando fazendo essa pergunta, né? E veio uma imagem na minha cabeça. Como eu falei antes, eu tive muito envolvido com a visão mundial, e eu tinha
uma área de responsabilidade que era justamente a questão do testemunho cristão, né? E como que se você dá o testemunho cristão, por exemplo, em países muçulmanos, em países onde a igreja é minoritária, em países não cristãos, em países seculares. Então a gente tinha muita pergunta, né? E como que você trabalha a espiritualidade com as crianças, né? E acho que isso mexe com você, né? Como que você fala com as crianças? Qual é a nossa responsabilidade como organização quanto à questão da espiritualidade? E aqui na Visão Mundial, como ela era meio grande, assim, a gente acabava reunindo grupos diferentes e fazendo políticas, né? Que é assim, como que a gente norteia, né? A nossa operacionalidade. E eu estava viajando, eu estava lendo, porque a gente estava precisando fazer uma política sobre espiritualidade, testemunho cristão e espiritualidade das crianças. E aí foi uma surpresa para mim, porque uma das coisas que eu aprendi naquele contexto, que a pergunta pela espiritualidade, ela não é uma pergunta das crianças, ela é uma pergunta dos adultos. E porque a criança, ela tem uma espiritualidade, digamos, nata, para usar uma linguagem, né? Que é uma espiritualidade que cresce com ela, faz parte do universo dela. E mesmo nos projetos com as crianças mais nas periferias, se percebe isso. O problema, e aí que é o meu aprendizado, é que à medida que a criança cresce, a gente fala que ela precisa deixar de ser criança. Então, você diz para a criança que ela precisa ser adulta, e isso significa também que ela começa a entrar em crise com a espiritualidade. O meu aprendizado foi de que, puxa vida, são os adultos que muitas vezes matam a espiritualidade das crianças. Os adultos se secularizam, os adultos dizem que chegaram a uma fé madura, e eles vão excluindo essa dimensão da espiritualidade. Então, nós precisamos aprender, digamos, essa espiritualidade com as crianças, e não enquadrar as crianças no mito da nossa adultez. E no mundo racional, né? Vai matando progressivamente. Eu até queria que tu comentasse uma parte que pelo menos pra mim, assim, emocionou muito do aspecto pessoal, né? Que tu contaste do e-mail que tu recebeu do teu filho, questionando a questão da paternidade, como isso ia representar pros teus netos, e a partir daquele momento ali te fez refletir diferente. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, que foi algo que me emocionou. Eu acho que quem vai ler o livro também vai ser um momento muito profundo, né? De reflexão. Pois é, Letícia. Não, porque quando a gente diz que a teologia também autobiografia, então a teologia é também um espaço de confissão, um espaço, porque não existe autobiografia de fé sem confissão. Então, eu diria que eu fui muito esse modelo de adulto. Eu preciso ser o pai provedor, eu preciso educar as crianças, elas precisam aprender a obedecer, eu preciso exercer disciplina, eu preciso criar um espaço onde elas se sentem acolhidas e seguras, mas foi muito um espaço de cima para baixo, né? Quer dizer, eu como pai, como adulto, olhando para as crianças. Então, hoje eu olho para essa minha experiência, a gente tem 4 filhos, né? E graças a Deus a gente pode conversar com os filhos sobre isso, né? E aí outro dia um dos meus filhos falou, pai, você tá ficando mole, né? E eu pensei que, graças a Deus, tô ficando mole, né? Não só porque eu tô ficando mais velho, mas um pouco porque eu acho que é um processo de conversão. E eu acho que a segunda coisa perigosa, Letícia, que aconteceu também comigo, foi essa coisa do ministério, sabe? Porque alguns anos da minha vida eu exerci o pastorado de igreja, assim, local, tá? Mas a maioria da minha vida o meu ministério era em organizações como a BU, Visão Mundial, outras organizações. Mas essa coisa do ministério, ela é uma coisa muito forte, né? E eu acho que eu acabei usando o meu ministério muitas vezes para encobrir a minha ausência e para encobrir a minha distância. E eu falo que uma das coisas ricas, mas também uma das coisas que a gente, quando é mais velho, pode conversar e quem sabe até rir um pouquinho, mas é que a Cileda me protegia muito, né? A Cileda é minha esposa, então, quer dizer, eu viajava muito, eu voltava, tá cansado, né? Daqui a pouco vai viajar de novo. Então, a Cileda acabava me protegendo, o que também acabava aumentando essa coisa de ausência, né? Então, quando o meu filho me mandou um e-mail e dizendo, pai, eu quero saber se o meu filho vai ter um avô, ou se ele vai ter um avô que vai estar correndo por aí tentando salvar as crianças do mundo, eu tive um avô, né? Que contou histórias para mim, eu conversava com meu avô. E, de fato, ele era o neto que contava muito. Meu pai contava aquelas velhas histórias sempre de novo para ele, né? E ele
quer saber, então queria saber se eu ia ser um avô que vai contar a história com os filhos, né? E acho que aí eu tomei um pouco uma decisão que eu disse, não, eu quero ser um avô diferente do que eu fui um pai. Eu quero ser um avô mais sensível, eu quero ser um avô que consegue discernir, que consegue escutar, que consegue ter uma presença. Tem dias, Letícia, que eu acho que eu consigo, tem dias que eu tenho recaída, né? E eu sempre perco para Cileda aqui em casa, porque ela tem uma coisa nata dessa identificação que comigo é um pouco mais difícil. Mas eu acho que tem algumas histórias já bonitas aí. Eu tô tendo convertido pelo evangelho. Ah, muito legal, poxa. Valdir, caminhando aqui agora, saindo um pouquinho da autobiografia, que é sempre muito legal. Aliás, enquanto vocês falavam, eu voltei ali no e-mail pra dar uma lida. E eu sou pai, né? Acho que é o grande dilema dos pais, enfim, a Letícia mãe, é a presença na vida dos filhos, né? Ontem mesmo, na noite anterior à gravação desse podcast, eu meio que a Milena queria ficar comigo e eu, vai dormir. Falei, pô, eu devia ter deixado ela mais comigo. vai dormir, tá na hora de dormir. E ela queria ficar comigo, entendeu? Porque já me vê pouco, porque trabalho, né, aí 8 horas por dia, mais ou menos pra mais. Faz a gente pensar, tentar acertar, a gente quer acertar com os nossos filhos, né? Até porque, não sei se foi a Karen Bomilcar ou você no seu texto, agora não lembro, fala que, às vezes a vida adulta, né, toda a vida adulta, ela é marcada e ela é ritmada na tentativa de resolver BOs e problemas da infância, né? Então, assim, tipo, quanta coisa que nos marcou na infância que foram erros de adultos, né? Infelizmente a gente sabe, né? E você que trabalha na Visão Mundial, a Letícia que trabalha com o Ministério Infantil, sabe da vulnerabilidade, né? Física, emocional, alimentar, né, das crianças. Então, vulnerabilidade alimentar, olha, eu posso dizer pra vocês que até rico deixa a criança vulnerável porque alimenta a criança de um monte de porcaria. Então tem a criança vulnerável alimentar que não tem o que comer e não come os nutrientes adequados pro seu desenvolvimento físico, intelectual, emocional. E tem o filho do rico que só come besteira, né? Que só come besteira. Tipo, criança pequena tomando Coca-Cola. Na minha opinião, erro gravíssimo, né? Mas enfim, cada um cria o filho do jeito que quer. Então assim, a gente não quer errar com as crianças, né? Enfim. Mas agora, saindo dessa parte mais emotiva, como é que tu enxerga a relação de Jesus com as crianças, Valdir? Até pra gente caminhar pro final do nosso papo aqui, como é que tu vê agora a questão da teologia de Jesus com as crianças, que é algo que você fala no seu livro também? Então, eu acho que uma das coisas que eu procurei fazer é dizer, puxa, quais são os textos que falam sobre crianças, especialmente agora nos evangelhos, né? Os episódios de Jesus, tá? E foi um pouco uma surpresa, né? Uma surpresa porque, assim, eu tenho muitos anos de caminhada teológica, de Bíblia, mas você não enxerga as crianças, certo? Então, assim, caramba, precisa enxergar as crianças, elas estão aí, e elas têm um lugar central na caminhada de Jesus. E uma pergunta é, por que eu não vi isso antes? Por que eu não vi isso antes? Porque o meu olhar nesse sentido, é um olhar adultocêntrico, ou seja, é um olhar voltado em mim mesmo. Então, ao descobrir essas crianças, eu fiz o segundo passo e disse, mas então, como que é esses encontros? E aí você começa a perceber que a criança, como a Letícia nos deu a palavra lá no início, ela está colocada no meio do círculo dos discípulos. É num momento onde, por exemplo, pegando um texto, no momento onde os discípulos estão falando sobre o lugar deles no reino, estão falando sobre poder, Jesus põe a criança no meio e diz, olha, vocês precisam se tornar assim. Se vocês não se tornar assim, vocês não têm parte no meu reino. E ele abençoa as crianças. Então, a minha caminhada, né, teológica, diz, puxa, mas se eu quero ter parte no reino, se eu quero receber essa bênção, eu preciso me tornar criança. Por isso que ele não é simplesmente um livro para a gente usar na classe escola dominical, ele é um livro para nós adultos, dizer, puxa, como que a nossa compreensão do reino, do seguimento a Jesus, está marcado por uma mentalidade adulta que está preocupada com posição, com poder, com reconhecimento, com mídia, né? O evangelho nos chama a conversão. Então, acho que essa foi uma das coisas que eu continuo trabalhando, porque eu não estou pronto. Mas a outra coisa que me assustou nesse livro, e porque foi uma coisa nova que eu trabalhei, é ver quando Jesus fala sobre a questão do tropeço. E quando Jesus fala, não deixem um desses pequeninos tropeçar, não façam tropeçar, né? Não só não deixem, não façam tropeçar. Que seria melhor, né, botar uma daquelas pedras enormes no pescoço e se afogar. Então, assim, isso me assustou muito. Ou seja, voltando à questão da minha palavra inicial, que não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como ela trata as crianças, tem a ver com isso, não é? Quanto da nossa sociedade está montado em estruturas que fazem com que as crianças tropeçam. Eita. E vocês, eu tô falando que esse podcast vai para todo canto, né? Mas você está gravando ele em Santa Catarina, né? Que passa por um trauma
uma desses tão recente, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas assustadora. É assustadora a nossa capacidade de fazer as crianças tropeçarem. E eu acho que o livro, Letícia, fala um pouco sobre isso, né? De perceber a maldade do mundo no qual nós vivemos. E essa maldade, ela não é só externa, ela é interna. Então, é a maldade do outro, mas é também a minha maldade. E é a minha tentação para a maldade que é assustadora, né? E por isso, eu preciso que Jesus continuamente me chame para o círculo dele. Só que nesse círculo dele, a criança está no meio. Está lá em Marcos, né? E Mateus, e vários textos. Muito bom, muito bom. Leia a sua palavra final sobre o livro, sobre esse tema, enfim, sobre o que a gente tem conversado aqui. Bom, assim, apesar, né, como o Bibo falou de não ser um livro para o Ministério Infantil, eu fui fortemente impactada, assim, até no final, assim, quando fala sobre os mistérios de Deus falar com a criança, me identifiquei muito, porque fui escolhida por Deus, eleita novinha, criança, tenho essa experiência de desejar o ministério e a partir daquele embrionário ali, traçar e trilhar uma vida em cima disso. Então, que nosso olhar possa ser para essa criança, né, não entendendo eles como a igreja do amanhã, né, aqueles jargões que se usa, mas entendendo que a criança é hoje, é agora, é integral, tem conversão e existe revelação da parte de Deus. Muito bom, muito bom. Valdir, obrigado, meu irmão, pela tua presença. Parabéns por ter lançado aí Fazendo Teologia de Olho na Criança, lançamento da Mundo Cristão, tá? Aprendendo Teologia com as Crianças. Gente, livrinho, como você pode ver o testemunho da Lê aí, e o que eu gostei também, Valdir, é que você cria umas narrativas no meio, né? Achei muito legal, maravilhoso. Achei muito legal, né? Uma sacada como se fosse para uma criança, né? Eu achei isso, assim, uma sacada genial. Muito legal. E assim, e é legal que você vai lendo, peraí, ele tá criando uma história, aí você se conecta com o que você tá falando ali e tal. Muito legal. Parabéns por essa teologia autobiográfica, por assim dizer, e parabéns, Mundo Cristão, pelo lançamento. Fazendo Teologia de Olho na Criança, o link pra você adquirir tá aqui na descrição deste BTcast, MC024 em bibotalk.com. Obrigado, Valdir. Obrigado a você por essa oportunidade. Aliás, eu nem precisava estar aí, né? Bastava ter conversado com a Letícia, gente. Fantástico. Muito obrigado. Sensacional. Eu agradeço a Letícia também. Eu quase falei, Letícia, tu não precisa... Aliás, eu cheguei a falar, Letícia, se tu não quiser participar, tu não participa, porque eu achava que era uma coisa e o livro é outra. Ela falou, não, eu tô aqui, eu vou lá. Eu falei, que bom que você veio, Letícia. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço essa oportunidade. Poxa, é uma honra estar aqui. Legal. Gente, é isso. Vamos ficando por aqui. Voltamos a semana que vem com mais BTcast e mais BTcast e MC no mês que vem, se Deus quiser. E assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.